Sejam bem-vindos a mais uma palestra virtual da Sociedade Espírita Ramatiz, organização cristã espírita especializada em tratamentos espirituais fundamentados em Jesus, Kardec e Ramatiz. Acompanhem o nosso canal e divulguem nosso trabalho nas suas redes sociais. Se gostar da palestra, não se esqueça de deixar seu like. Convidamos todos a se inscreverem no nosso canal e ativarem o sininho de notificações para manterem-se atualizados sobre novas palestras. Sob a orientação dos guias espirituais de nossa casa, informamos que ao final da palestra virtual serão irradiados passes espirituais. Para que isso ocorra e você se beneficie dos passes, recomendamos que assista integralmente à palestra com a mente e o coração concentrados, de forma a estabelecer a sintonia e o ambiente adequados para o recebimento das vibrações dos passes doados pelos amigos espirituais. Ao seu lado, coloque um copo ou uma garrafa com água para que seja fluidificada com os bálsamos necessários. Olá, eu me chamo Valéria Lima, sou médium e expositora da Sociedade Espírita Ramatiz. Nosso encontro de hoje será uma reflexão sobre sentimentos que costumam gerar muitos conflitos em nossas vidas: ciúme e inveja. Esperamos que todos fiquem conosco até o final da nossa exposição, para que possam participar da irradiação de energias através dos passes, sob o amparo dos nossos guias e amigos espirituais. Bem, não é nada fácil falar das dores da nossa alma, mesmo sabendo que elas ainda fazem parte do nosso processo evolutivo. Joana de Ângeles se refere aos nossos sentimentos que provocam essas dores, dentre os quais se incluem o ciúme e a inveja, como os gigantes destruidores da alma, porque eles nos corroem e desencadeiam processos de autoobsessão. Muito bem, para vencer esses gigantes, nós precisamos empreender esforços e investimentos pessoais que demandam muito, muito, muito empenho, porque não é raro que esses inimigos se ocultem sob mil disfarces e nos preparem muitas armadilhas. Como a Batalha do Príncipe Arjuna, conduzida por Krishna no Bhagavad Gita, assim também o nosso principal combate será contra os nossos inimigos mais potentes, muitas vezes ocultos no nosso próprio coração. Nós sabemos que eles não estão ali por acaso. São resquícios dos nossos enganos, né? Nossos enganos de ontem, nossos enganos de hoje, e servem sempre para impulsionar a nossa necessária mudança e também o nosso crescimento moral. Mas se não enfrentados, se não orientados e ressignificados, eles podem nos adoecer e também provocar muitos estragos em nossas vidas e na vida também de outras pessoas. Assim como o nosso cérebro ao receber impulsos eletroquímicos provocados por sentimentos de paz e harmonia, ele vai produzir substâncias que nos dão muito equilíbrio e saúde, como dopamina, serotonina, noradrenalina e outras tantas, né? Mas nós também podemos, pelo mesmo processo, adoecer sob impulsos de raiva, de ciúme e de inveja. As dores da alma, elas impressionam tanto o corpo físico, tanto que por vezes nós não conseguimos respirar direito. O peito aperta, o coração fica partido, né? Como nós dizemos. E quanto mais ocultos ou disfarçados, mais perigosos esses sentimentos se tornam. Por isso é fundamental nós termos coragem para desvendá-los o mais possível.
Bem, todos nós sentimos ciúme e inveja, dizem alguns estudiosos. Ambos se relacionam à nossa insegurança emocional e também à nossa imaturidade psicológica e espiritual. No ciúme, nós estamos lidando, na verdade, com capricho, posse, dominação. Nós temos ciúmes do nosso irmãozinho, dos nossos pais, depois dos professores e amigos, do chefe, do ex-namorado, do atual. Mais do que isso, nós temos ciúmes não só de pessoas, mas também de coisas, de ideias, de projetos. Alguns, né, vão justificar assim: o ciúme é o tempero do amor. Mas será o sal da desconfiança? Então, por outro lado, né, nós podemos dizer que quem tem ciúmes não ama. O benfeitor Emmanuel diz que ciúme é o amor vestido de espinhos dilacerantes. Ou seja, não é que não exista amor quando há ciúmes, mas estamos olhando para o ser amado com lentes distorcidas da realidade. Olhamos para o outro com as lentes do nosso ego, que está carregado só de quê? De querer e de capricho. Então, quando o nosso amor é simplesmente querer e tão somente querer, é possível desfigurar impensadamente os mais belos quadros da vida, diz Emmanuel. Chico Buarque também faz uma abordagem interessante do ciúme. Vejam, ele diz assim: com o tempo, aprendi que o ciúme é um sentimento para proclamar de peito aberto, no instante mesmo de sua origem. Porque, ao nascer, ele é realmente um sentimento cortês. Então, deve ser logo oferecido à mulher como uma rosa. Senão, no instante seguinte, ele se fecha em repolho e dentro dele todo o mal fermenta. Ora, sabemos que o ciúme sem controle pode atingir proporções deploráveis e imprevisíveis. Nós assistimos a isso, né, infelizmente, todos os dias, né, no campo dos relacionamentos. Então, quando o ciúme nos domina, nós atiçamos incêndios difíceis de apagar, em florestas absolutamente imaginárias. A nossa mente é invadida por suspeitas que nos envenenam e nos levam a atitudes, às vezes, até ridículas e até mesmo cruéis, por que não dizer a loucura? Os ciúmes exalam gases venenosos e a paixão cega e dominadora destrói as nossas resistências morais e as nossas resistências emocionais, né? E aí fica muito fácil nós cairmos nas armadilhas do nosso ego, que é ainda tão presunçoso. Sem controle, essa nossa afetividade absolutamente desajustada e doentia se alimenta de quê? Se alimenta de desconfiança. 24 horas por dia, todos os dias, e traz com isso para nós muitos tormentos. Porque, na verdade, quem dá conta de viver assim? Vigiando e sendo vigiado, manipulando e sendo manipulado, sufocando e sendo sufocado. Ciúme é o medo constante de perder o amor que, na verdade, nem sempre se teve, nem sempre se tem. Ou quando se tem, se vai perdendo aos poucos. Né? O ciúme é a dor que dá quando a gente percebe que a pessoa amada pode ser feliz sem a gente. É o que diz Rubem Alves. Ele diz: amar é ter um pássaro pousado no dedo. E quem tem um pássaro pousado no dedo sabe que a qualquer momento ele pode voar. E é isso, né? A tal dor de cotovelo. Quem nunca sentiu? Quem nunca sentiu dor de cotovelo? Desde os tempos mais remotos, o ciúme é tema da humanidade. É cantado em prosa, em verso, pela arte que sempre imita a vida, que imita a arte. A pancada no cotovelo dói, e dói mesmo. É uma dor forte e prolongada. Disse que o ciúme é uma espécie, a espécie mais introvertida
das invejas. E a inveja é endêmica, ou seja, é da natureza humana, nesse nosso estágio evolutivo, sentir inveja. Todos somos invejosos. Todos somos invejosos. A psicanalista austríaca Melanie Klein, nós expressamos a inveja desde a nossa mais tenra infância, desde pequenininhos. Assim, quando alguém, né, quando eu criança ainda pega meu brinquedo, eu não tenho posse, ela diz. Eu tenho inveja da alegria de quem está brincando. Isso com 1, 2 aninhos. Curioso é que nós achamos que o ciúme pode até ser charmoso. Achamos também que nós somos sempre invejados, mas achamos que nós nunca invejamos. E quando invejamos, dizemos que a nossa inveja é branca, como se isso fosse melhor. Mas inveja é inveja. E o que muda é como lidamos com esse sentimento, o tempo em que nós deixamos que ele dure em nosso coração e as consequências que decorrem de tudo isso. O filósofo Leandro Carnal diz que a inveja é o pecado envergonhado. Por quê? Porque nós não queremos expor a nossa inveja. Invejar diz respeito às nossas faltas, aos nossos fracassos. A inveja decorre de uma comparação que nos faz considerar que os outros são melhores do que nós. Invejar é diferente de cobiçar. É interessante isso, né? É da natureza do homem desejar coisas agradáveis que não possui. Cobiçar, querer ter também. E isso pode ser positivo ou negativo. Então, cobiça é querer ter também. Ciúme é não querer perder. E inveja? Inveja é não querer que o outro tenha. A inveja é, portanto, sempre negativa, porque inveja é desejar que o outro não tenha, mesmo que eu não queira para mim. É sempre a tristeza pela alegria do outro. E reconhecer isso é fundamental para a nossa cura. Inveja é assim, como nos diz o rabino Newton Bonder, né? Olha isso, haviam 2 homens, um que cobiçava e outro que invejava. Um dia eles encontraram um anjo e o anjo fez uma proposta para eles, né? Disse: olha, vocês podem pedir o que vocês quiserem, mas o dobro de quem pedir primeiro será dado ao segundo. Aí aquele que cobiçava, sonhando em receber o dobro, disse logo para o invejoso: pode pedir primeiro. O invejoso ficou bastante irritado e pensou: como posso pedir alguma coisa se no final, né, ele vai ficar mais rico, mais forte do que eu, seja o que eu for pedir? E aí ele pensa, e aí de repente ele diz para o anjo o seguinte: já resolvi. Cega-me de um dos meus olhos e invalida uma das minhas mãos. É isso. É terrível. E a inveja incorpora o ciúme. O centro do ciúme somos nós mesmos. O outro é apenas um intermediário da expressão do quanto eu quero algo. Na inveja, não. Na inveja, o alvo ou algo é o outro, né? Nós nos tornamos prisioneiros do outro na inveja. Isso é insaciável, nós passamos a ser predadores e esse embate nunca tem fim. Tomás de Aquino, ele chamou a inveja de tristitia alienum bonum, que quer dizer tristeza pela felicidade dos outros. Ele alerta que esse outro, no entanto, isso é importante, é sempre alguém próximo de mim, pelo lugar, pelo tempo ou pela situação. Então, alguém próximo que eu me esforço para ultrapassar. Portanto, eu nunca vou invejar
sei lá, a mediunidade, a eloquência de Divaldo Franco, eu não vou querer, né, eu não vou invejar a fortuna de Bill Gates, eu não vou invejar a beleza da Gisele Bündchen, né? A minha inveja é sempre de alguém próximo, de um parente, de um colega de trabalho, de um vizinho, de um parceiro do centro espírita, porque eu tenho um parâmetro próximo de comparação. Tomás de Aquino fala também que a inveja tem 5 filhas. 5 filhas. A murmuração, ou sussurratio, que quer dizer o quê? Fofoca. A detração, que é falar mal do outro abertamente. O ódio, a exultação pela diversidade e a aflição pela prosperidade. A primeira filha da inveja, sussurratio, é uma das redes mais potentes de preservação e de transporte de rancor. Pela tradição judaica, há 3 formas de sussurratio, ou de fofoca. Existe o repassador de histórias, a má língua e o caluniador. O caluniador, ele vai propagar uma mentira sobre o outro. Ele conta uma mentira sobre o outro. A má língua transmite uma verdade, fala a verdade, mas com a intenção de difamar o outro, né? Então, eu afirmo que a pessoa fez, ela fez mesmo, só que, né, nas entrelinhas da minha fala tem uma intenção de difamar. E o repassador de histórias é aquele que repassa aparentemente sem querer, sabe? Informações que estão comprometidas com interesses escusos que ele tem. Né? Então, quando a gente fala assim, quem diria que fulano, né, seria capaz de fazer isso assim, assim. Então, é o repassador de histórias, né? E ele vai dizer que esse é o mais nocivo dos fofoqueiros. E também cabe observar, né, isso é importantíssimo, o quanto que nós ainda alimentamos essa rede, né? Porque nós damos ouvidos a afirmações maldosas. Isso é tão perverso quanto transmiti-las. Desse modo, o pior da intriga não está tanto na essência do que nós falamos, mas está muito mais na forma como nós falamos, né? E o invejoso também é aquele que sempre busca diminuir a glória do outro, apagar a luz do outro, sabe? Para poder brilhar. Como conta a história da serpente, a serpente persegue incessantemente o vagalume, né? Até que o vagalume, cansado, para e pergunta para a serpente, mas serpente, eu não estou conseguindo entender. Afinal, você fica me perseguindo e eu não faço parte da sua cadeia alimentar. E a serpente, então, responde para o vagalume, desculpe, vagalume, não é nada pessoal, é só porque você brilha. O invejoso, ele fica feliz pela adversidade do outro. Mais do que isso, ele tenta impedir a glória do outro. E quando ele não consegue, ele se entristece, até mesmo se deprime. A inveja também está presente na minha fala quando eu elogio o outro, mas sempre coloco um senão. Eu digo assim, ele é ótima pessoa, mas ela é muito inteligente, porém, na inveja, eu vou machucando devagarzinho, sabe? Atacando aos poucos, porque a inveja é dissimulada. É como um jogo de pôquer. Então, eu escondo o jogo, porque ganhar tem a ver com o outro perder. E será tanto melhor se o outro perder por ter caído num blefe meu. Então, o prêmio da vitória não é nada diante da derrota pessoal do outro, e é um prazer ver o outro perder. Dante Alighieri retrata a inveja na Divina Comédia, poema épico do século XIV. Ele faz uma crítica fenomenal aos filósofos religiosos e políticos daquela época.
Ele descreve nessa obra o que seria o inferno, o purgatório e o paraíso. E a inveja e os demais pecados capitais se encontram no purgatório, né? Eles são capitais porque eles originam outros pecados, né? E o purgatório fica localizado numa montanha bem alta. A finalidade do purgatório não é punição, é purgação, é purificação. E nessa montanha do purgatório, os pecados vão decrescendo em gravidade na medida em que se escala a montanha, né? Então, os mais graves estão na base da montanha. E no purgatório de Dante, em termos de gravidade, a inveja só perde para o orgulho. Em sua sensível representação, os invejosos no purgatório de Dante têm os olhos costurados com fios de arame. Inveja, do latim, significa aquele que não vê. Invidere, invejar, quer dizer olhar com malícia. O invejoso não vê a si mesmo, vê apenas o outro. Por isso ele precisa ter os olhos costurados com arame, porque eles estão condenados a não verem mais nada, porque olharam demais para os outros. Temos, assim, o mal olhado, ou como costumamos falar, olhar de seca-pimenteira, porque simbolicamente toda inveja vem dos olhos. No livro Magia de Redenção, Ramatiz nos esclarece que o mal-olhado é, sim, uma condensação mórbida que se acentua na área da visão perispiritual. Existe? Existe. E pode ser mais ou menos nocivo, conforme o potencial e o tempo dos fluidos enfermiços acumulados. Ramatiz diz que o mal-olhado também pode surgir de modo acidental, em pessoas fortemente invejosas ou enciumadas, que se encolerizam com muita facilidade. Essas pessoas geram uma carga fluídica perniciosa que será descarregada sobre algo que atraia a sua atenção. Então, a nossa mente, né, é uma estação emissora, nós sabemos disso. Então, na pessoa estigmatizada pelo mal-olhado, a substância mental excita-se muito facilmente quando sob a forma de algum desejo veemente, emoção violenta ou sentimento incontrolável, diz Ramatiz. E os fluidos perniciosos, né, em um circuito magnético, eles descarregam-se sobre objetos, vegetais, animais e seres humanos também. Hoje há estudos científicos que observam a área do cérebro afeita à inveja. As redes sociais têm sido alvo de pesquisa por isso, né? A gente vê postagens sensacionais que nem sempre são reais, mas que fazem parecer que a vida dos outros é sempre muito mais interessante do que a nossa. Fazem parecer que o outro é sempre melhor. Sociedades, portanto, mais consumistas são sociedades mais invejosas, porque são mais desejosas de ter. Outras pesquisas também mostram que o cérebro ativa circuitos de prazer e de recompensa quando imaginamos o fracasso das pessoas que invejamos. O cérebro ativa circuitos de prazer e de recompensa ao imaginarmos o fracasso das pessoas que invejamos. Isso é do neurocientista japonês Hidehiko Takahashi. Ele tem um estudo intitulado assim, quando a sua conquista é a minha dor e a sua dor é a minha conquista. Então, se nós queremos resolver a inveja, nós precisamos ganhar consciência desse sentimento e também de sua força, né? Mesmo que tomar contato com isso nos envergonhe. Para chegarmos ao ponto de sermos felizes com a felicidade alheia, nós vamos precisar
desenvolver um afeto excepcional, absolutamente excepcional. Nós podemos nos colocar em testes, né? Fazer testes conosco sempre que alguém próximo de nós for vitorioso em qualquer coisa, né? Começamos por observar como nós nos sentimos, se somos capazes de sermos solidários no sucesso. Essa é uma prova e tanto, porque ser solidário na dor e na doença é muito fácil, é o mínimo da humanidade. Agora, ser solidário no sucesso é muito difícil. Isso precisa ser exercitado. Nós precisamos aprender a isolar o vírus da inveja, a identificá-lo em seus 1000 disfarces. E se nós não dermos conta de sermos solidários no sucesso do outro, se ainda não somos capazes de vibrar com a inteligência, com a beleza, com a prosperidade do outro, nós podemos então tentar trocar a inveja por cobiça, ou seja, desejar ter também, correr atrás para melhorar as nossas faltas, né? E, enfim, se isso também não funcionar, nós podemos simplesmente observar a nossa inveja, tomar conta da nossa inveja e não permitir que ela faça estragos. Como? Simplesmente nos calando e não falando nada, não fazendo nada. Então, quando alguém perguntar assim, gostou do meu novo look? E a gente estiver morrendo de inveja, a gente acena a cabeça e diz assim, E quando perguntarem, você viu meu carro novo? E a gente estiver morrendo de inveja, a gente se cala, não faz nada e faz né? Encarando nós mesmos a nossa inveja de frente. E se nós não pudermos, mesmo assim, ainda, sustentar o esforço da não inveja, nós podemos lançar mão de um outro instrumento que nos socorre em muitas situações em que o ego se apresenta com muita força. É o instrumento bendito da caridade. Não para ajudar as pessoas, sabe? Mas para sermos ajudados por elas. Porque na caridade nós podemos aprender a nos alegrar com a alegria do outro. Esse é o exercício. A torcer pelo outro, sinceramente. E um dia, todos nós alcançaremos a humildade. E a tal ponto que nós não teremos mais medo, né? Porque nós não teremos mais inimigos internos, né? E, portanto, não haverá mais disputas, nem conflitos, nem dores da alma. A humildade nos leva ao sentimento de gratidão. A gratidão limpa a nossa alma de todos os venenos e nos faz compreender que, afinal, todos somos um. Paz e bem. Graças a Deus. A partir de agora, concentre-se no nosso salão de tratamentos e leve sua mente até lá. Feche seus olhos, respire calmamente. Procure relaxar e mantenha a mentalização do salão. Entre em prece. Sinta-se em paz e de forma receptiva. Neste momento, as energias irradiadas pelos amigos espirituais envolvem você em ótimas vibrações de paz, de luz, de saúde e de vitalidade. A luz jorrada sobre você te traz serenidade e harmonia. Peça à espiritualidade que fluidifique sua água com medicamentos e energias balsâmicas mais necessários. Tenha a certeza de que você foi beneficiado ou beneficiada.
Agora abra seus olhos. Respire fundo e calmamente beba sua água, absorvendo os fluidos nela contidos. Procure manter bons pensamentos e sentimentos ao longo de seus dias. Agradeça aos amigos espirituais por estas bênçãos de luz. Gratidão pela sua atenção. Muita luz e até a nossa próxima palestra.